síndico pode aplicar uma multa? Oi, eu sou a Giovana, produtora de conteúdos da Graça Mendes Advogados, e hoje eu vou te explicar tudo e sem juridiquês que um síndico ou um condômino ou morador precisa saber sobre multas. Então se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, deixa o like e segue o vídeo. Bom, primeiro para contextualizar de que multa que eu tô falando. Eu tô falando das multas que são aplicadas para quem desrespeitar as regras do condomínio. Infelizmente, existem vários casos que a multa é a medida necessária, que tem que ser usada para aquele caso específico. Seja pela gravidade daquilo que o condômino fez, o condômino é o morador que mora no condomínio, seja porque a multa é a única medida que faz sentido, ou porque a convenção ou o regimento interno assim determinam que seja aplicada. Beleza, entenderam qual tipo de multa eu tô falando? Ou seja, eu não estou falando na multa que você recebe por atraso de pagamento da taxa de condomínio. Porque essa multa ela é cobrada desde logo que você deixa de pagar a taxa, ela é cobrada automaticamente assim que você se torna inadimplente com essa taxa. Assim como qualquer outro boleto de algum serviço que você não paga, os condomínios também cobram essa taxa por atraso de pagamento com juros e correção monetária. E se você quiser saber o que acontece com você, caso você deixe de pagar essa taxa de condomínio, é só clicar aqui nesse link e conferir o nosso artigo. Beleza, entenderam que o condomínio vai cobrar multas por desrespeito às normas. Mas síndico e condôminos moradores. Atenção, é muito comum os condomínios na prática cobrarem multas abusivas ou indevidas. Então vamos conferir quais são as regras sobre isso. Então, para entender quais regras são essas, a gente precisa falar primeiro da convenção do condomínio e do regimento interno. Além da convenção do condomínio, que é um documento que todos os condomínios têm, é muito comum que o condomínio produza um documento chamado regimento interno. Tanto na convenção como no regimento serão estabelecidas regras que deverão ser obedecidas por todo o condomínio, e essas regras deverão ser o mais claras possível para que seja mais fácil de obedecer. Então, se você é síndico e tá assistindo esse vídeo, aqui vai um conselho. Presta atenção! É obrigatório para que seja praticável a sua função que você conheça de cabo a rabo a convenção e o regimento interno. E sempre que você tiver alguma dúvida e estiver agindo sozinho, volta para esse documento, confere o que está escrito lá. E se só ler o documento de novo não for suficiente para sanar suas dúvidas, é recomendável que você consulte um advogado, porque é melhor do que responder um processo depois. E aqui eu já deixo um artigo sobre como funcionam consultas jurídicas. Mas se você não for síndico, só for condômino ou morador, a gente também recomenda que você leia esses dois documentos, mesmo que tenham termos muito difíceis. E ainda que você não vá ler esse documento inteiro e a gente entende isso, se você receber alguma multa ou se você tiver com algum medo, alguma dúvida, leia pelo menos a parte que se refere ao seu problema. Nem que você tenha que pedir pro síndico te mostrar onde que tá a parte do que você precisa ler. Leia pelo menos isso vai te poupar dor de cabeça, confia. Beleza, agora que a gente entendeu que tipo de multa que a gente tá falando, o que é a convenção de condomínio e regimento interno, como esses documentos são importantes, recebemos conselhos sobre esses documentos, vamos para o objetivo final do vídeo, quando deve ser aplicada uma multa. Então vamos começar analisando a legislação. A gente tem o Código Civil e a Lei 4.591 de 64. Lá existem algumas hipóteses de quando pode ser aplicada a multa, como por exemplo, no caso de obras que comprometam a segurança do edifício, quando o morador alterar a forma ou cor da parte externa ou da fachada em geral, quando você alterar a destinação do seu espaço, como por exemplo usar sua moradia como uma loja comercial e vice-versa sem autorização do condomínio. E a mais comum de todas, pode ser aplicada uma multa quando atrapalharem o sossego, a segurança, a salubridade dos demais moradores. Beleza, é isso que a gente tem na lei, mas vocês perceberam que isso não é suficiente para regular toda a complexidade que é a convivência de um condomínio? Então sim, o condomínio está autorizado a criar situações em que pode haver aplicação de multa. E aqui a gente volta para o regimento ou para a convenção, porque essas hipóteses vão estar lá nesses dois documentos. Só que temos um porém. Ué? Nem sempre a multa é a medida mais proporcional, mais razoável para aquela infração. Porque depende sim saber o que ocorreu, como ocorreu, se já aconteceu várias vezes, qual é a gravidade daquilo. Então também é importante, é fundamental que o síndico tenha um bom senso e questione a proporcionalidade, a razoabilidade daquela medida. Por exemplo, em uma única noite, meu cachorro estava doente e fez barulho a noite inteira. Noite inteirinha. Isso nunca tinha acontecido antes, e porque nunca aconteceu antes, por causa desse problema específico, provavelmente nunca vai acontecer de novo. Mas fato é, incomodou meus vizinhos, eles fizeram uma reclamação contra mim. Multa é a medida mais adequada para esse caso? Ao nosso ver, uma mera advertência seria suficiente, mas você também pode deixar sua opinião nos comentários. Uma outra situação, e vocês vão entender o porquê que tem casos que multa é a única medida adequada. Por exemplo, eu tô de mudança, eu tô saindo do condomínio e resolvi fazer minha mudança às 10 da noite, algo expressamente proibido. Percebe que a advertência não faria sentido algum, porque eu tô saindo do condomínio, e a advertência serve para evitar que aquilo aconteça de novo. Mas não vai acontecer. Entende? Tem alguns casos que é só a multa que cabe. O último exemplo é quando a convenção ou o regimento determinam que seja aplicada a multa. Por exemplo, entrei com meu carro no condomínio, por qualquer motivo que seja, eu tava dirigindo mal e acabei subindo na grama, destruí a plantação que tinha lá.
além de eu ter que reparar esses danos, que é ter que replantar as plantinhas, a convenção ou o regimento determinam que eu também pague uma multa por causar danos, entende? E agora meu papo é com o síndico. Se tá no regimento, tá na convenção que tem que ser aplicada uma multa para aquele caso e é razoável ser aplicada uma multa para aquele caso, aplica a multa. Não favoreça ninguém. É importante que você respeite as normas do condomínio porque você não tá acima delas. Isso também vai te ajudar, porque isso vai evitar que uma eventual assembleia cobre de você ou porque você não aplicou aquela multa. E também que os demais moradores se sintam injustiçados porque eles tiveram que pagar, mas aquele cara não. Entende? Beleza, entendemos casos que podem ser aplicada a multa, agora vamos falar de valores. Eu acho que se vocês chegaram até aqui no vídeo, vocês já sabem o que eu vou dizer. Então, o valor específico de cada multa para cada infração vai estar escrito na convenção ou no regimento. Mas, agora vem uma informação importante porque a nossa legislação estabelece um valor máximo, um limite que os condomínios podem cobrar para essas multas. Ou seja, se a convenção ou o regimento estabelecer um valor que ultrapasse esse limite, não vale, ele é indevido porque a lei assim determinou. Então aqui já vale a pena vocês conferirem se o valor que vocês estão sendo multados ou o valor que vocês estão multando ultrapassa o valor previsto na legislação. E que valor é esse, né? E aqui pouco importa se a infração é recorrente ou não. A multa não pode ultrapassar 5 vezes o valor da taxa condominial. Existe uma exceção a esses 5 vezes, é muito específica, é a do condomínio antissocial. Eu também de você! E eu tenho! Arreia a mão da minha cara, arreia a mão da minha cara! O condomínio antissocial é alguém que já cometeu várias e várias vezes diversas infrações, até que chegou num ponto que a permanência dele no condomínio é incompatível com o próprio condomínio e com os demais moradores. No caso dele, no caso específico dele, pode ser aplicado até 10 vezes a taxa condominial. Beleza, felizmente meu caso está abaixo dessas 5 vezes. Mas como que eu faço para calcular na prática o valor da multa? Então voltamos para o regimento interno e para a convenção, porque é lá que vai estar escritos os parâmetros para aplicar a multa. Por exemplo, já dei uma advertência, agora tem que dar uma multa, valor X. Dei 2 advertências, já dei uma multa, não funcionou, valor 2x. Ou, por exemplo, era obrigação do condomínio limpar os espaços que usassem. Deixou a churrasqueira suja, valor x. Deixou o salão inteiro de festa sujo, 2 ou 3x, entende? Entende que tem que estar escrito um parâmetro para que seja aplicada uma multa proporcional, uma multa mais justa para aquele caso. É importante sim que o síndico analise a gravidade da situação, analise ela como um todo para que consiga observar melhor os documentos e aplicar a multa mais justa para cada caso. Mas tem alguns condomínios que não têm esses parâmetros definidos no regimento ou na convenção, então a regra vai funcionar assim. O síndico vai determinar um valor, considerando a razoabilidade, proporcionalidade de toda aquela situação. Então vai ter uma assembleia geral do condomínio e por 2/3 da assembleia vai ser confirmada a cobrança daquela multa. Isso aqui que eu disse desse trâmite da assembleia está escrito no artigo 1336, parágrafo 2º do Código Civil. Beleza, então você já está querendo cobrar multa. Vamos falar um pouquinho antes sobre provas? O síndico precisa ter provas para aplicar uma multa de condomínio? Olha, não tá na lei, não é obrigatório. Mas a prática recomenda fortemente que o síndico produza e guarde provas sobre toda a ocorrência daqueles fatos. Pode ser foto, vídeo, áudio, mensagem, testemunha ou o que for necessário para comprovar o que ocorreu e como ocorreu. Não, eu quero prova! O seu cheiro. Eu quero prova! Um meio interessante que o síndico também pode usar é o livro de ocorrências do condomínio, porque lá os moradores vão poder relatar, vão poder escrever o que presenciaram, e não é obrigatório, mas a gente recomenda que seja assinado por testemunhas. Bom, mas se não é obrigatório produzir provas, por que o síndico vai se dar o trabalho de fazer isso? E finalmente, terminando, vamos falar do direito de defesa. O direito de defesa é um direito que está previsto na Constituição, é um direito constitucional. Ou seja, o morador tem sim o direito de se defender da multa que ele recebeu, ainda que isso não esteja na convenção ou no regimento, ainda que o condomínio fale não fazemos isso, porque isso tá na nossa Constituição. Agora, como que vai funcionar esse direito na prática? Como que vai ser o trâmite? Se vai ter custo, se vai ter prazo, se vai ter recurso? A ideia é que isso tudo esteja na convenção ou no regimento. Síndico, se isso não estiver na sua convenção ou no regimento, convoque uma assembleia para incluir os trâmites de defesa. De qualquer forma, o condomínio tem que dar ao morador um prazo justo, razoável, para que ele consiga produzir as suas provas e apresentar a sua defesa. Uma boa alternativa para resolver esse problema da falta dos trâmites de direito de defesa é convocar uma assembleia geral para que o condomínio possa apresentar a sua defesa e ser julgado lá. E o porquê disso? Porque o condomínio pode vir a processar o condomínio, pedir a anulação dessa multa e o síndico ter proporcionado o direito de defesa, a assembleia ter confirmado essa multa, vai facilitar o convencimento do juiz para manter a cobrança dessa multa. E aí, você é síndico, condômino, morador? Sabia de todas essas regras? Já sofreu algum problema envolvendo multas? A Graça Mendes Advogados é especializada em demandas envolvendo condomínios. Entra no nosso site, assina a nossa newsletter ou segue a gente nas redes sociais, os links estão tudo por aqui para ficar por dentro de todos os seus direitos. Graça Mendes Advogados, facilitando o seu acesso à justiça.